Não faz muito tempo que começaram a chegar notícias sobre outra grande construção no território da China. Desta vez, a China está perfurando um poço, tão profundo que o Everest caberia nele. Ela está localizada no meio do deserto de Taklamakan, no Vale de Tarim. É uma planície cercada por montanhas. O poço Shenditakyun deve atingir a profundidade projetada de 11.100 metros após a conclusão dos trabalhos. Vale a pena mencionar que este é o primeiro poço de pesquisa científica na China, projetado para exceder a profundidade de 10.000 metros. Além disso, Shenditakyun pode se tornar o segundo poço vertical mais profundo do mundo e o mais profundo da Ásia. Este poço super profundo realmente deve exceder a altura do Monte Everest, que é de 8.849 metros acima do nível do mar. Na verdade, sem ver o Everest, é difícil entender o quão gigantesco ele é. Portanto, vamos pegar uma medida mais compreensível para entender a escala deste grandioso empreendimento. Imagine a Torre Eiffel. Sua altura é de 300 metros. Então, na perfuração chinesa caberiam 37 Torres Eiffel, uma em cima da outra. Outra comparação. O buraco criado será mais profundo que a Fossa das Marianas. Por um minuto. O lugar mais profundo do oceano. Está planejado que a mina atingirá o sistema Cretáceo na crosta terrestre de rochas sedimentares, cuja idade é estimada em 145 milhões de anos. Por que isso é importante? Imagine os cientistas chineses tendo acesso às rochas que cobriam o planeta no início do período Cretáceo. Houve uma época em que os polos norte e sul não tinham gelo, apenas florestas cobrindo-os. Dinossauros como o Diplodocus e o Stegosaurus vagavam pelo planeta. Pequenos mamíferos corriam sob seus pés, e as aves estavam apenas começando a evoluir para voar. Na verdade, qualquer informação sobre essa história antiga da Terra vale seu peso em ouro. As descobertas que os cientistas chineses podem fazer graças a essa perfuração podem ser inestimáveis. Então, mas primeiro café e continuamos. E enquanto isso, sem ser insistente, lembro que não se esqueçam de dar likes, se geralmente fazem isso. A perfuração do poço Shenditakyun começou em 30 de maio de 2023 e em menos de um ano atravessou 30 placas continentais. Mais de 1.000 tubos de perfuração foram carregados na terra e mais de 20 brocas foram usadas. É assim que a broca de perfuração se parece. É a ferramenta de corte que, em geral, realiza o processo de perfuração. Como a broca é a que entra em contato com toda a dureza da rocha, ela se desgasta mais rapidamente. Então, até pelo número de tubos, podemos entender que este é um projeto colossal e, portanto, tem seu próprio conjunto de problemas, de certa forma, até único. A perfuração de um poço dessa profundidade requer o transporte de aproximadamente 2.000 toneladas de equipamentos e ferramentas. Para simplesmente começar a perfurar o solo, foi instalada uma torre de aço de 12 andares, e então foram utilizados uma broca, tubos de perfuração e tubos de revestimento, que juntos resultam em tal peso enorme. Não basta apenas instalar os equipamentos, ferramentas e outras coisas uma única vez, e simplesmente monitorar para evitar quebras, pois tudo é muito mais complexo. À medida que avança para o fundo, a instalação de perfuração é constantemente modernizada, alterada, aperfeiçoada, porque as condições de perfuração também mudam de camada para camada, e é necessário se adaptar a elas. Na verdade, esta não é a primeira vez que a humanidade perfura tão profundamente. Feitos semelhantes já foram realizados antes. Atualmente, o recorde pertence à agora inativa superprofunda Borehole de Kola, no noroeste da Rússia. Foi um projeto soviético de perfuração científica que durou 20 anos e 12.662 metros de profundidade. Outro recorde pertence ao poço de petróleo BD-4A, localizado em Al-Shaheen, no Catar. Sua extensão total é de 12.290 metros, não apenas a perfuração vertical. Na verdade, no momento, o poço mais longo é o Z-44 Shaivo, perfurado para a extração de petróleo na plataforma continental de Sakhalin, com um recorde de 15 km, mas ainda assim, isso é o comprimento, não a profundidade. Mas vamos voltar à superprofundidade de Kola. É mais adequado comparar o novo projeto chinês com ele, não só em profundidade. Os engenheiros chineses planejam realizar a perfuração em um prazo incrivelmente curto. Veja, eles começaram a perfurar o Poço de Kola em 24 de maio de 1970, e ela alcançou 9.583 metros em 6 de junho de 1990. Enquanto isso, a China planeja concluir seu projeto em 47 dias. Mas, claro, deve-se levar em conta que desde o início do trabalho no Poço Super Profundo de Kola, passaram mais de 50 anos. Apesar dos avanços tecnológicos desde então, descobertas foram feitas durante a perfuração do Poço Superprofundo de Kola.
Por exemplo, cientistas encontraram água e hidrogênio em profundidades inesperadas onde geralmente não são encontrados. Outra descoberta interessante foi a detecção de fósseis microscópicos de plâncton a quase 6.000 metros abaixo da superfície. De fato, eles descobriram até 14 tipos de fósseis de micro-organismos, além de depósitos de ouro, cobre e níquel. Entretanto, mesmo com o ritmo acelerado, a fase de perfuração leve para a China terminou. Agora, aguardam os verdadeiros desafios. Ao atingir 10.000 metros de profundidade nesta primavera, a perfuração enfrentará problemas mais graves. Apenas a temperatura de mais de 20 graus Celsius e a pressão plástica, que excede 130 megapascais, já são desafios suficientes. E com cada novo metro, a dificuldade só vai aumentar. Um cientista da Academia de Engenharia da China comparou as dificuldades de construção do projeto de perfuração com o movimento de um grande caminhão por 2 finos cabos de aço. Ou seja, teoricamente é possível, mas é preciso se esforçar muito para que tudo dê certo, por exemplo, escolher os cabos adequados. No nosso caso, é o equipamento que é projetado para temperaturas subterrâneas de até 200 graus Celsius e a correspondente pressão atmosférica. Mas não é apenas sobre o que está sob a terra. Além das condições extremas, a dura realidade do subsolo da bacia de Tarim, onde se encontra o deserto mais quente e seco da China, torna o trabalho ainda mais difícil. Retornarei posteriormente ao local de perfuração. Por ora, falarei brevemente sobre o que há nas profundezas. A questão é que, após atingir a marca de 10.000 metros, começam as tentativas de perfurar o desconhecido, porque poucos conseguiram perfurar a terra tão profundamente. Por causa disso, não existem padrões para a perfuração de informações, parâmetros. Em suma, não importa o que poderíamos ter aprendido, não há erros de outros, apenas os nossos. Portanto, quanto mais fundo o furo, mais lento o trabalho fica e mais frequente a troca de brocas. Por exemplo, perfurar 1.000 metros levou apenas 4 dias. A perfuração de 9.000 metros para 10.000 metros levou 70 dias, e a velocidade média foi de 14 metros e 29 décimos por dia. Além disso, cada metro perfurado é precedido por uma análise do solo abaixo para adaptar o equipamento, se preciso. Naturalmente, quanto mais profunda a perfuração, mais difícil é a análise e mais tempo ela leva. E não se pode ter pressa aqui, caso contrário, o risco de quebra aumenta, o que pode parar completamente a perfuração. Seria essa a razão pela qual quase não existem poços super profundos? Vamos analisar alguns exemplos concretos. Voltemos ao poço de Kola. Apesar da profundidade significativa alcançada, a perfuração encontrou uma temperatura e densidade de rochas inesperadamente altas. Tudo isso levou ao fim do projeto em 1992 e o poço foi selado em 2005. Isso aconteceu antes de atingir o objetivo. Planejava-se cavar até 15.000 metros, mas tornou-se simplesmente muito difícil. E por isso me pergunto, é possível cavar um poço ainda mais profundo? Ou talvez o recorde da superprofundidade de Kola seja impossível de ser batido? Na história da perfuração mundial, as pessoas avançaram apenas 0,19% em direção ao centro da Terra em 300 anos. Não que isso pareça um sucesso, mas aqui é importante entender com o que estamos lidamente. A camada mais externa da Terra, a superfície em que estamos, é a crosta continental e tem cerca de 40 km de espessura, o que é uma camada muito fina. A próxima camada, a manto, tem uma espessura de já 2.896 km. Depois disso, vem o núcleo externo da Terra, que se estende por cerca de 2.025 milhas. E além disso está o núcleo interno. É mais quente, denso, essencialmente uma esfera de ferro com um raio de cerca de 1.220 quilômetros. O poço superprofundo de Kola penetra apenas cerca de 1/3 da crosta continental. Parece que ainda temos muito para perfurar. Contudo, há 50 anos, a prática revelou que perfurar um buraco profundo até o centro da Terra é muito mais difícil do que os cientistas imaginavam inicialmente. Porque nas profundezas tudo é muito diferente do que estamos habituados. Quando a temperatura atinge 180 graus Celsius, as rochas terrestres começam a se comportar de maneira incomum e até inesperada. Por exemplo, se a rocha tem alta porosidade e permeabilidade, ela se comporta como plástico e não como um material sólido a altas temperaturas, tornando a perfuração praticamente impossível. Esta é uma das dificuldades encontradas na superprofundidade de Kola. Além disso, poucos equipamentos são capazes de suportar tais temperaturas e continuar funcionando. Mesmo com refrigeração, é muito difícil. Lembro que a profundidade do poço é superior a 10 km, ou seja, teríamos que levar água fria ou outro líquido refrigerante a uma distância considerável.
Ademais, para perfurar em grandes profundidades, é preciso um equipamento com tecnologia ainda mais avançada. Durante a perfuração do poço de cola, a vida útil de uma broca era de somente 4 horas. A cada 4 horas de trabalho, era preciso retirar a broca, trocar a ponta e submergir novamente, tudo isso a mais de 10 quilômetros de profundidade. Mas é necessário trocar a ponta, porque é assim que ela aparece antes de começar a trabalhar e depois de algum tempo. Afinal, a temperatura altera a consistência da rocha que precisa ser perfurada. Ou seja, quanto mais quente, mais líquido é o ambiente ao redor da broca, e mais difícil é manter o canal. É como tentar manter um buraco no centro de uma sopa quente. Pode funcionar com a colher em movimento, mas ao removê-la, o buraco some. Ainda assim, diferentes países tentaram, sem sucesso, perfurar ainda mais fundo até o manto. Na primavera de 1966, um grupo de geólogos americanos começou a perfurar um poço no fundo do mar, perto da costa do Pacífico da Baixa Califórnia. Eles não suspeitavam que logo todos esqueceriam seus esforços, pois em maio do mesmo ano começou a corrida para a Lua. Todos estavam mais interessados no espaço. Então, os geólogos que sonhavam em ver os processos internos da Terra ficaram sem nada devido aos cortes no orçamento. Bem quase, eles receberam migalhas de pão. Algumas tentativas de alcançar a manta falharam devido a problemas técnicos. Outros se tornaram vítimas de vários tipos de falhas, incluindo a escolha de locais inadequados para a perfuração. Além disso, as tecnologias necessárias para o sucesso dessas expedições ao centro da Terra tiveram que ser inventadas do zero. Isso custou caro. O projeto americano gastou cerca de 40 milhões de dólares em termos modernos para cada poucos metros de perfuração, além dos mesmos problemas com temperatura para os quais ninguém estava preparado. Os americanos declararam que o local onde perfuravam era mais quente do que onde os soviéticos estavam perfurando. Mas no caso do poço superprofundo de cola, o problema não se limitava às dificuldades encontradas ou aos acidentes. O interesse pelo projeto diminuiu e, com a queda da União Soviética, o financiamento cessou. Sem ele, continuar o trabalho ficou impossível. Resta apenas especular o quão profundo a perfuração de cola teria ido se o dinheiro continuasse a entrar. Para ser honesto, é um pouco triste que ninguém queira gastar milhões de dólares apenas pelo bem da ciência. Sempre são necessárias algumas razões adicionais para financiar pesquisas, e a China tem essas razões. Primeiramente, por razões científicas. Essa perfuração profunda permitirá aos cientistas aprenderem mais sobre a formação da Terra. Porque a crosta terrestre é algo como os anéis de uma árvore, permitindo estudar o que aconteceu com essa árvore. Só que aqui, a escala é mais séria e os intervalos de tempo são maiores. Afinal, estamos falando sobre a formação do mundo. Cientistas apelidaram o projeto chinês de telescópio nas profundezas da Terra, pois lá podem ser encontradas evidências quase ao nível das estrelas. Estes são os exemplos coletados das profundezas da Terra através da perfuração chinesa. Nada é compreensível, mas é muito interessante. Mas uma melhor compreensão do conteúdo do nosso planeta permitirá uma melhor compreensão e previsão de eventos como terremotos e erupções vulcânicas. Informação importante e essencial para a vida. Há também razões econômicas para a perfuração e vários incentivos comerciais sérios. Por exemplo, é possível acessar potenciais reservas energéticas lucrativas, localizadas em grandes profundidades. Foi por isso que esta região foi escolhida para a criação de um poço superprofundo. É uma grande área de extração de recursos naturais e os engenheiros esperam encontrar reservas de gás lá. Ambas as empresas envolvidas na perfuração de poços na China são grandes conglomerados petrolíferos estatais. O principal objetivo, além de estudar a história da Terra, é descobrir se existem reservas de petróleo e gás em grandes profundidades. Porque a China precisa muito de energia. Não faz muito tempo, Xi Jinping declarou a independência energética como uma das prioridades da segurança nacional. Para que tudo ocorra bem, são necessários novos locais de nascimento. Portanto, mesmo em locais de perfuração extremamente complexos, é possível encontrar o que é essencial para as autoridades chinesas. Mas há outro projeto que parece ser maior que o chinês e o soviético. Um grupo internacional de pesquisadores planeja perfurar a crosta terrestre até o manto, planejando fazer isso com a ajuda do navio de perfuração japonês Chikyu. Se alcançarem o manto, que compõe 83% do volume da Terra, os cientistas obterão informações valiosas sobre a formação do planeta e a tectônica de placas. E os pesquisadores estão otimistas. Apesar das tentativas fracassadas, as tecnologias de perfuração avançam e agora a estrutura da crosta oceânica é melhor compreendida. Sim, os americanos não conseguiram, mas nos últimos 50 anos, graças à perfuração submarina da indústria petrolífera, tudo mudou drasticamente. Agora temos brocas aprimoradas, ferramentas e equipamentos que são mais resistentes a altas temperaturas e pressões.
É verdade, o projeto precisa de US$ 1 bilhão para perfurar o fundo do Oceano Pacífico até o manto. A quantia não é pequena. O plano é encontrar uma parte fina da crosta no fundo do mar para perfurar menos e alcançar maior profundidade. E isso pode funcionar. Um pedaço da manta. Cientistas recentemente perfuraram um poço sob o Oceano Atlântico usando o navio de perfuração marítima JOIDES Resolution. A equipe recebeu um cilindro de 1.268 metros de comprimento, que é praticamente uma amostra contínua da rocha manto. Isso permitirá uma melhor compreensão da geologia profunda do planeta e, possivelmente, uma nova visão sobre a origem da vida. O poço foi perfurado em uma região vulcanicamente ativa da Cordilheira Médio-Atlântica, localizada ao longo do fundo do Oceano Atlântico. Mas se é tão difícil alcançar o manto, como alguém conseguiu fazê-lo tão rapidamente? O segredo está na localização. Não foi preciso cavar muito fundo aqui. Embora o manto geralmente esteja muito abaixo da crosta, ele é exposto devido a uma ruptura na crista médio-atlântica, ou seja, o manto é, por assim dizer, cuidadosamente exposto. Isso ocorreu no começo de agosto, então ainda não há resultados do estudo, mas acompanharei as novidades. Buraco para a produção de energia. Em junho de 1990, uma broca que perfurou 1.000 metros na rocha vulcânica do nordeste da Islândia inesperadamente ficou presa. Bem, coisas acontecem. Durante a sua remoção, os pesquisadores descobriram magma solidificado. As operações foram interrompidas. Depois de muitos anos, a perfuração foi retomada e agora eles querem usar os buracos na Terra para produzir energia geotérmica. Como isso funciona? Basicamente, a energia geotérmica é gerada pela extração de água quente de um poço profundo. Quanto maior a temperatura, mais eficiente é o sistema, e um poço profundo é capaz de fornecer muitas vezes mais energia do que já é produzido na Islândia, de maneira semelhante. E se pularmos? E se você se encontrar na borda de um poço muito profundo e quiser jogar algo para baixo? Os cientistas já imaginaram o que aconteceria se uma pessoa fosse jogada lá. Claro, supondo que o buraco seja largo o suficiente para uma pessoa passar. Então, naturalmente, tal queda seria fatal. O primeiro assassino provável é a temperatura, o segundo é a pressão. E ainda há um grande risco de colisões com paredes, porque a pessoa estará carregando uma aceleração angular devido à rotação do planeta. Em suma, se possível, não caia em poços profundos. É como um tiro no poço. Já que estamos falando de coisas como algo jogado profundamente, vale a pena mencionar que poços profundos são feitos não apenas na terra, mas também no gelo. Claro, em nome da ciência. Recentemente, cientistas descobriram como soa o gelo jogado em um poço de 37 metros de profundidade. E soa como se houvesse um monte de pequenos Stormtroopers de Star Wars nesta caverna disparando desordenadamente em todas as direções. Curtida de você. Até breve. Criou as legendas.